Enem 2017, aula 1, Introdução à Estatística. Iniciei o meu trabalho em 2017 falando de estatística exatamente porque é um dos temas que 2013, 14, 15, 16 tem sempre pelo menos uma questão na prova do Enem. Então vamos ao trabalho. Para que serve a estatística? A estatística nada mais é do que uma ferramenta bastante utilizada no nosso dia a dia ou nas atividades humanas, tais como pesquisas eleitorais, está no presente nosso aí, das eleições para prefeito das capitais e municípios, né? As porcentagens, quem tem mais possibilidade, cresceu mais nessa semana, cresceu, decresceu, e etc, etc. Então, para informar o candidato que tem, né, mais possibilidade de ser eleito ou não. Também para verificar o desempenho de atletas, com o objetivo de facilitar ao técnico quais são os atletas que estão em melhores condições para ser escalado. Também para verificar a preferência do público entre programas de TV. O Ibope faz muito disso. No comércio, verificar o desempenho das vendas em determinado período. Na economia, o comportamento das finanças, entre outras. Numa pesquisa estatística, leva-se em conta 1. A escolha da amostra, coleta e organização dos dados, resumo dos dados em tabelas e gráficos, e interpretação dos resultados. Com relação à escolha da amostra, deve ser feito de forma bastante séria, pois é importante saber escolher a amostra para que a interpretação dos resultados seja o mais fiel possível. Em seguida, o trabalho é mais burocrático, fazer a coleta de dados, organizá-los, montar as tabelas e fazer o gráfico relativo à pesquisa. E, em seguida, fazer a interpretação dos resultados. Vamos ver isso através de exemplos. Um vendedor, verificando as notas fiscais de venda no varejo, fez o levantamento do número de livros vendidos no segundo semestre do ano 2015. Para ter uma melhor visão das vendas, organizou os dados na tabela abaixo, desbotando em seguida o gráfico da quantidade de livros vendidos em função do mês em que foi realizada a venda, tendo desta forma uma melhor visão das vendas neste período. Meses, ele quis pesquisar as vendas no mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, em relação à quantidade de livros vendidos. Vamos aqui a quantidade de livros vendidos. Em seguida, montou uma tabela da quantidade de livros vendidos em função do mês. No mês de julho foi vendido 350. No mês de agosto foi vendido 300. No mês de setembro foi vendido 400. No mês de outubro também vendido 400. Novembro 450. E dezembro 500. Só observar o gráfico, nós vamos ver que houve um ligeiro decrescimento em julho e agosto. A partir de agosto as vendas cresceram. Então o vendedor, observando as vendas do ano anterior, ele tem uma visão do comportamento das vendas para o segundo semestre. 2. Uma questão bastante da nossa atualidade. O governo bloqueia 69,9 bilhões de gastos e vê retração de 1,2% no PIB. É assustador ver uma notícia desta. Em termos nominais, esse bloqueio de 69,9 bilhões foi o maior feito na história do nosso país. Qual o objetivo desse bloqueio? É atingir a meta do superávit primário. O que é isso? Pagar juros da nossa dívida. Mas se nós observarmos só dado governo, bloqueia, não, aqui governo perverso, né?
Mas se nós olhar o gráfico e analisar estatisticamente o que ocorreu de 2008 a 2015, nós vamos ver que esses bloqueios ocorriam sistematicamente todos os anos. E esse bloqueio só permaneceu mais ou menos estável até 2010. A partir de 2010, 2011, mais do que dobrou. 2012, aumentou mais 5 bilhões. Teve uma ligeira queda em 2013, aumentou de novo em 2014 e 2015 para fechar, para pagar a dívida, os juros da dívida. O governo teve que tirar da saúde, da educação, do investimento, dos gastos que o governo teria que ter, quase 70 bilhões. Então vê que esse bloqueio não é um mal que está agora, é um mal que está crescendo, é uma doença que está progredindo já há algum tempo. Não vamos dizer outros detalhes com relação a isso. Primeiro que eu não sou um economista, e aqui nós não temos visão completa do tema para que nós possamos dizer mais alguma coisa. Vamos ao próximo exemplo. Outro assunto também em voga é a Previdência Social. E aqui nós temos o gráfico das finanças da Previdência Social em porcentagem do PIB. A linha vermelha mostra os gastos com a Previdência Social, com os benefícios da Previdência Social, em porcentagem do PIB, em porcentagem do Produto Interno Bruto. Na linha azul, nós temos os valores das contribuições para o regime previdenciário em também porcentagem do PIB. Observando que, comparando a arrecadação e as despesas em relação ao PIB, a situação sempre não foi muito confortável. Sempre os gastos em relação ao PIB foram maiores do que a arrecadação em relação ao PIB. E em 2014, a coisa desandou. E os motivos nós sabemos aí através dos meios de comunicação. Acelerou o desemprego, tem menos pessoas trabalhando, tem menos pessoas contribuindo. E os benefícios em relação ao PIB continuam aumentando. Onde veio a preocupação dos nossos governos aí com relação à Previdência Social. Acho que poderíamos citar aí uma infinidade de outros exemplos, mas não é nosso objetivo ficar aí estourando o assunto. Na aula seguinte, vamos continuar o estudo de estatística com a aula de número 2.